Amém. E graças a Deus. Que louvor, hein? Tanto um, tanto o outro, né? Graças a Deus por isso. Vamos à palavra. Estou me ajeitando aqui. Que se encontra. Vou dar um tempinho para vocês. Estou aqui usando aqui a mesa daqui da sala, né? Para poder me ajeitar aqui o sermão. Para a gente poder estar falando. O texto da Bíblia se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8, até o versículo 10, que nós vamos estar meditando nessa noite. Repetindo o texto que vamos meditar. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8 ao versículo 10, com o tema: Encontrando as dracmas perdidas em casa. Repetindo. Encontrando as dracmas perdidas em casa. Amém e graças a Deus. Vamos à leitura do texto. Jesus Cristo vai dizer assim nessa ilustração: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí no último versículo, Jesus termina dizendo assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém e graças a Deus. Trata-se aqui, gente, de uma parábola que Jesus ele conta, pontuando que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus vai falar lá no último versículo. E aqui também, nesta narrativa, Jesus usa a figura de uma mulher que, tendo 10 moedas, perde uma exatamente dentro de casa. E sai à procura, sabe? Até encontrá-la. Ela procura a moeda até encontrá-la. E aqui, encontrando, faz uma grande festa. Essa figura se encaixa muito bem, sabe? Com a realidade de muitos lares, aonde os valores precisam nós estarmos buscando. Se ela deu valor para uma moeda, e o texto quer tratar aqui de valores ainda maiores, que custam mais do que dinheiro, certo? Então, é uma figura que uma mulher está à procura, desculpa falar errado, está à procura justamente daquilo que precisava, porque se ela perde a moeda ali era para poder comprar comida para dentro de casa. Talvez essa mulher tinha filhos, ela não poderia perder aquela moeda de jeito nenhum. Nós fazemos isso nos dias de hoje, quando a gente perde R$1, R$2, certo? R$5, a gente já fica maluco procurando dinheiro dentro de casa. Não é assim? Essa mulher fez exatamente, né? E faz uma grande festa e festeja, né? Por isso, né? Por ter encontrado a moeda para poder ajudá-la a compor com as coisas que ela precisava dentro da própria casa. E dito isso, quantos lares precisam buscar? Essa mulher tinha consciência que o dinheiro não era para dominá-la, mas para colocar coisas dentro de casa para poder ajudar dentro da família, sabe? Quantos pais não chegam junto com os filhos quando estão crianças? Nós estamos perdendo a alegria. Essa mulher que teve alegria, né? Ela tinha o lar restaurado e nós precisamos ter os nossos lares restaurados por Jesus. E na conclusão do texto, desse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos essa festa na casa dela, ou na rua, ou no bairro. A personagem reúne as amigas dizendo: alegrai-vos comigo. E ela faz festa mesmo.
de se alegrar mesmo, porque aquilo iria ajudar a ela. É alegria contagiosa, sabe, gente? Notória, real. É a alegria de nossos sonhos. É a alegria que se opõe ao caos, à dor, ao alvoroço, criado pela tragédia, que se opõe à angústia. Então, ela vem aqui quebrando o protocolo, essa mulher, para poder mostrar para a gente que não é dinheiro apenas, mas é aquilo que precisava ajudá-la a cuidar da sua família em casa, sabe? E aqui nós vemos, né, uma casa, uma mulher dentro de casa também, né, depois que acha, alegre, onde nós precisamos transbordar de alegria, sabe onde? Dentro da nossa casa, que muitas das vezes nós não somos felizes, essa que é a verdade. Mas essa mulher aqui foi feliz com apenas uma moeda, gente, que ela perdeu. Olha o exemplo que ela dá para a gente. Precisamos muito da alegria como essa mulher teve em casa, porque quando ali existe, saímos em paz para o trabalho, sabe? Para a escola, para uma igreja em célula ou uma igreja de templo fixo, para onde nós formos, para o hospital, para poder fazer qualquer coisa, para poder cuidar da gente, a gente precisa dessa alegria. Essa alegria vem de Deus, vem de Jesus, que a gente percebe que perdeu apenas uma moeda, mas a gente valoriza aquela moeda, porque o significado é maior ainda, como eu já disse. Mas quando a casa, quando a família vai bem, tudo vai bem, a gente sente saudade de voltar para casa, sabe? Voltamos para casa com pressa, mas ao contrário também é verdade. Sabe por quê? Porque quando a casa é um inferno, só tem problema, a família só discute, ninguém tem pressa de voltar para casa, sabe? Os filhos na escola, sabe como é que eles ficam? Eles não estudam direito, vão mal na escola porque estão cheios de problemas. Eu sou professor, já vi muitos alunos reclamarem dos pais brigando, e brigando mesmo, sabe? De pontapé mesmo, de briga, de bater mesmo fisicamente. Isso é horrível, gente, nos dias de hoje. E geralmente esses alunos eram péssimos alunos, sabe por quê? Porque suas famílias, suas casas estavam, as suas famílias e suas casas estavam destruídas, em decomposição. Gente, é uma coisa terrível e a gente precisa mudar de dentro para fora. A gente não precisa viver de aparência. Nós precisamos mudar aqui dentro e deixar Jesus reinar em nossos corações, como essa mulher deixou, sabe? Porque para poder se alegrar com uma moeda é só uma pessoa muito de Deus mesmo, mas a gente às vezes não valoriza pequenos detalhes, sabe? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o que Jesus está falando é de algo perdido. Não foi perdido na rua, não foi perdido no campo, mas foi perdido dentro de casa, sabe? E é o que está faltando hoje. Deus quer te falar o que está faltando dentro da sua casa, dentro da sua família. A casa, às vezes, continua de pé, as paredes estão lá, tudo continua lá intacto, sabe? Mas, às vezes, a alegria some, sabe? O respeito some, muitas coisas somem, inclusive até a presença de Deus enfraquece em várias famílias, sabe por quê? Porque não estão buscando mais a Deus juntos, só problema, só desgraça, e a pessoa fica focada nisso. Notícias ruins todos os dias que alimentam a gente e a gente vai se intoxicando daquilo e aquilo vai fazendo mal para a gente e daqui a pouco aquilo a gente está acabando fazendo de alguma maneira porque de tanta coisa ruim que a gente consome e a gente tem que começar a olhar para a palavra e deixar a palavra de Deus entrar em nossos corações e transformar a nossa vida. Olha só o que o salmista vai falar no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vou repetir, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta você fazer as coisas sem Deus te ajudar, gente. É isso que eu quero dizer para você que quer se tornar um cristão, para você que é um cristão e para você que vai se tornar um cristão nesta noite, em nome de Jesus. Uma casa
pode estar cheia de móveis, sabe? Pode ter o lugar mais rico do mundo ou o mais pobre, mas se não tiver paz, ali é um inferno, gente. E a gente precisa, às vezes, tomar decisões difíceis, sabe? E o Espírito Santo quer restaurar valores que se perderam dentro do lar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abraão teve que colocar para fora o seu filho Ismael para dentro de casa, perdão, para fora de casa. Deus falou com Abraão, a mulher, Deus já estava falando com ela, Deus já estava usando ela, a Sara, porque Ismael queria fazer algo contra, prejudicar a vida, atentar ou fazer algum tipo de perturbação contra o filho da promessa que Deus prometeu para o casal, certo? Abraão e Sara, e você sabe que ele teve uma situação lá com a concubina escrava dele, e teve um filho, e esse filho é mais velho, acho que se me falha a memória, em torno de 14 anos de idade, e aí o que acontece? Né? O menino cresce e o menino se acha dono, né, das coisas, que vai assumir o lugar do pai, e aí teve que, no final das contas, o próprio Deus falar com Abraão: manda o seu filho embora da sua casa, porque senão vai acontecer uma desgraça, um problema aí dentro. E não é fácil, às vezes, gente, tirar um filho de dentro de casa, que isso seja o último caso, como foi no caso de Abraão, que o próprio Deus teve que falar para eles, sabe? Para não acontecer algo pior. E coisas assim acontecem, e a gente sabe que as más companhias, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar, estraga, né? Corrompe os bons costumes. A gente tem que tomar cuidado, sim. Mas esse é o último caso, mas isso acontece. E nós precisamos tomar esse tipo de decisão se for o último caso, né, quando é para poder acontecer uma desgraça muito grande, e aí a gente tem que cortar o mal pela raiz, por mais que doa na gente. E Abraão teve que fazer isso. Eu só estou parafraseando para você ver como ele deu valor para aquilo que Deus falou com ele, e demonstrando para a gente que o valor era proteger o filho dele que Deus deu com a esposa dele legítima, certo? Então ele se importou mais com a palavra que Deus falou para ele, rema específica, do que com as vozes que alguém poderia dizer: Abraão, você botar seu filho para fora do arraial, para fora da sua casa, você não pode, não, é pecado. Gente, mas está registrado na Bíblia, e ele não teve jeito e teve que fazer isso, obedeceu a Deus. E obedecer a Deus, às vezes, muitas das vezes, é desagradar muita gente. Essa que é a grande verdade que eu tenho para poder dizer nessa introdução. Vou tomar aqui um golinho d'água e a gente continua. E continuando, dito isso para vocês, em primeiro lugar, eu quero dividir esse sermão em 5 partes, em 5 tópicos, para a gente poder estar falando nessa noite, tá bom? Então, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, a dracma do respeito sumiu. Quando a gente perde esse valor dentro de casa, isso é muito triste. Em Colossenses 3, 19 a 21, vai dizer assim: maridos, amai vossas mulheres, filhos, obedecei o quê? Aos vossos pais. E pais, não irriteis vossos filhos, porque existe sim um desgaste, a gente sabe que família dá trabalho, mas a gente precisa amar, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas hoje o que acontece? Existe muitos maridos que não amam as esposas, mulheres que não respeitam seus maridos e filhos completamente desobedientes. E depois quer colocar aqui para o pastor Fernandinho ou outro pastor para poder resolver o problema, sendo que a Bíblia manda eles resolverem o problema, e não eu. Eu posso aconselhar, mas atitudes quem tem que tomar é o pai e a mãe ou quem cria daquela criança. E até entre o casal também, se há falta de perdão, tem que pedir perdão
um para o outro. Se aquela mulher, gente, deu valor para uma dracma, quanto mais isso, o perdão, vale mais do que dinheiro, sabe? E a gente precisa colocar isso em prática, porque se a gente não colocar, gente, a gente vai viver um inferno aqui nessa terra, e Deus não quer que a gente viva assim, sabe? Problemas acontecem, coisas ruins acontecem, certo? A gente sabe que tem filhos que colocam, né, os pais numa enrascada, às vezes até droga dentro de casa, e a gente tem que tomar atitudes drásticas. Vocês sabem disso, que isso acontece na família de muita gente, pelo Brasil, pelo mundo, né? Mas não é o parâmetro. Mas quando precisa tomar as decisões drásticas que a Bíblia manda você tomar, você tem que tomar, e não é ficar pensando assim, ai, meu filhinho, tadinho dele, eu não vou fazer isso não. E a pessoa mais pro buraco está indo. E nós, como maridos também, nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele sofreu na carne. Será que a gente ama as nossas esposas dessa maneira? Pense nisso. Será que os filhos também vivem, né, obedecendo aos pais? Geralmente, na grande maioria das vezes, tem uma fase que é de muito aborrecimento. É verdade. Nem todos, mas existe. Mas tem gente que, se permitir, vai com 30, 40, 50 anos e vai fazendo o pai de bobo, sabe? E a mãe, e vai ficando ali naquele ciclo vicioso, porque o pai e a mãe trabalham com aquele filho como se fosse um bebê de 5 anos de idade, e a pessoa está com 50, 60, gente. E está lá, perturbando. Não tomou as rédeas da própria vida. E a gente tem que permitir os nossos filhos tomarem as suas decisões e eles saírem mesmo de casa, casarem, terem filhos, terem família, sabe? E se acontecer um problema de algum divórcio, a gente coloca dentro de casa, depois se precisar, mas depois deixa a pessoa viver a vida dele de novo e vai tocando a vida dele com às vezes vai casar de novo, eu não sei, mas a pessoa tem que tomar, né, as rédeas da vida dela e deixar pai e mãe, né, em paz, porque essas coisas precisam acontecer, faz parte, né, do nosso cotidiano, sabe? Então, o respeito é a base da honra. O respeito é a base da honra, gente. Pais também, mães que tratam o filho totalmente errado. Quantas vezes eu já ouvi dos meus próprios alunos que pai, né, fala palavras que não vale nem a pena falar aqui, mas com nomes, no mínimo que eu posso falar, você é um demônio, você é um diabo. E a gente não pode falar isso, gente, para ninguém, quanto mais para uma criança, um adolescente em formação, aquela palavra tem um poder de machucar e tem um poder de ferir, sabe? Se acontece com nós, adultos, imagina com quem está em formação. Então, a nossa boca não pode ser usada pelo diabo, gente. A gente tem que tomar cuidado, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado porque palavras machucam. Palavras têm poder de machucar, ironias que acontecem, gritos, desprezos, competições dentro do próprio lar. Eu conheço famílias que o filho compete com o pai, e você imagina só, né? Gente conhecida minha, né? O filho compete com o pai, né? E com os amigos, para quem tem um carro melhor. É gente, totalmente fora da visão, e se dizem cristãs, totalmente fora da visão bíblica. Ah, porque o meu carro é melhor. Você pode comprar o carro mais novo, né? Do ano desse ano. O dele é 2015, né? 2010. E o seu é desse ano, 2026. E ele vai falar, né? A gente vai falar dessas famílias, né? Que o carro deles são melhores. Sabe por quê? Porque eles estão cheios de soberba, cheios de vaidade. E a gente tem que cortar o mal pela raiz. Gente infantil que precisa amadurecer, tomar vergonha na cara e virar gente. A vida não é isso, não. Vai lavar uma trouxa de roupa, vai ajudar sua mãe a varrer uma casa, sabe? A gente está precisando de gente assim. Competição dentro do lar com amigos, gente, é uma falta de respeito, sabe? A língua precisa ser varrida, sabe? Efésios 4, 29 vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
nenhuma palavra que vai denegrir, vai machucar, vai ser pejorativo para alguém. É isso que o texto da Bíblia quer dizer. Tem marido, gente, que fala com a esposa pior que fala com o estranho. Infelizmente, tem filho que responde à mãe com arrogância, acha que a mãe é pior do que um empregado, com todo respeito. O empregado tem que ser tratado com respeito também, sabe? Tem filho que é assim, sabe? Tem esposa que fere o marido com deboche, com sarcasmo, sabe? Trata mal, aí depois quer que trate bem, gente. Aí fica difícil. A gente tem que trabalhar para a gente poder viver em paz uns com os outros. O diabo está aí, ele entra por essa porta, sabe? Por essa porta das palavras. E ele tem um poder, sabe de quê? De maximizar, né? De aumentar, né? E fazer a pessoa pensar, sugerir, né? Coisas. Já que você já falou uma palavra mal colocada, aí ele tem um poder de potencializar aquilo e te ferir. E aquilo fica magoado em você. E às vezes a pessoa está levando a vida com uma beleza e você está aí com rancor e precisa, às vezes, tomar uma decisão, por mais que a pessoa foi usada pelo inimigo, gente. A gente tem que tomar cuidado. Mas quando isso acontecer, que a gente venha pedir perdão uns para os outros. Outra coisa que acontece dentro da família, o celular, gente. O nosso celular virou ídolo doméstico, infelizmente. As famílias sentadas à mesa no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no Dia das Crianças, seja lá qual feriado que você se reúne com a sua família ao longo do ano ou sem ser feriado, olham para todo mundo, menos para os que estão dentro de casa. Tem gente que se vê uma vez por ano, mas vivem no celular na hora da ceia, não tem coragem de conversar e ficam no celular. Isso é um ídolo que a gente tem que tirar das nossas mãos, usar sim para aquilo que for preciso, mas quando chega uma situação dessa, já se tornou um Deus na nossa vida e a gente tem que tirar, né, as coisas que nos prendem e deixar Jesus governar a nossa vida, gente. Olha, deixa eu dizer para você outra coisa. A gente faz isso, é respeitar o outro quando a gente está na mesa assim, olhar para o outro e olhar, sabe o que? Com vontade de conversar, sabe? Ouvir o outro sem interromper. É disso que nós estamos precisando para nós, né, que dizemos que somos cristãos, sabe? Se o respeito volta, gente, para as nossas vidas, a metade dos conflitos dentro de casa acabam. É isso que eu quero dizer para você. Tem uma coisa que eu quero dizer para você, eu pesquisei, diz um terapeuta familiar, disse que muitos casamentos não acabam por falta de amor, mas por excesso de desrespeito acumulado. Uma palavra maldita repetida todo dia, segundo ele, se torna um ambiente hostil e triste. Aí depois muitos divórcios acontecem e a pessoa fala assim, eu não sei por que meu marido ou minha esposa foram embora de casa. Por quê? Por causa das palavras repetidas ali, né? Muitas vezes, né? Ao longo de 20, 30 anos de casado, a pessoa não aguenta mais. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Hoje Deus quer quebrar isso na minha vida e na sua vida e na vida de todos nós. Vamos ser boca de Deus, né? A gente pode falhar, mas vamos ter humildade de pedir perdão quando nós estamos errados, sabe? Vamos praticar isso. É isso que a palavra de Deus quer, né? Para a gente poder estar diante de Deus limpo e Deus nos libertar dessas palavras malditas que a gente pode falar para o outro. Que Deus nos proteja, né, da gente poder melhorar a cada dia mais. Segundo, assuma a responsabilidade. Eu vou tomar mais um golinho de água. Que é o seguinte, repetindo, segundo tópico, assuma a responsabilidade. A mulher lá no texto, nós acabamos de ler, ela disse, a dracma que eu tinha perdido, eu vou repetir, a dracma que eu tinha perdido. Isso significa que ela não culpou ninguém, ela fez a parte dela de procurar, sabe? Ela não procurou motivos de colocar
culpa no outro, e às vezes a gente é muito bom de colocar culpa nas outras pessoas e a gente não faz a nossa parte. Isso é horrível, sabe? Ela não culpou ninguém, ela não foi lá falar com o marido, com os filhos, que foram eles que perderam o dinheiro. Ela tomou a decisão, sabe? E não culpou ninguém. Então alguém precisa decidir, sabe? Então a gente tem que parar de terceirizar e de passar os nossos problemas que a gente precisa resolver dentro da nossa casa e trazer para dentro das nossas igrejas, sabe? Não é problema, né, do pastor, como eu disse, qualquer um, né, de problemas que vocês precisam se resolver dentro das suas famílias. Não vai ser ninguém que vai resolver, a não ser você. E Deus em primeiro lugar e com a ajuda de Deus, certo? Então, não é a escola que dá caráter, gente, para filho. Não é a escola, não é a faculdade. É você, são seus exemplos. Se o seu filho desviar, que pense em você. Eu me desviei mesmo, mas a minha mãe e meu pai é um homem ou mulher de Deus, né? Eu que quis escolher o caminho errado, mas eles são pessoas assim, tem as falhas deles, mas eles são homens e mulheres de Deus, que a gente seja exemplo. Exemplo está faltando, sabe, hoje em dia, pessoas que são exemplos, né, na vida do outro, para poder serem a vida do outro transformada, sabe? E se desviar, isso é um problema da pessoa particular, sabe? E a gente tem que ainda tentar ajudar a pessoa, mas quando não quer, não adianta, sabe? Não é a internet que ensina princípios. Outro dia eu estava ouvindo uma criança, eu estava passando no condomínio onde eu moro aqui, e eu estava ouvindo e vendo, né, quando eu passava e minha esposa me carregava de cadeira de roda, né, para a gente poder chegar em casa, uma criança vendo um desenho que estava ensinando um monte de coisas que a Bíblia condena. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, e aí eu vi e falei, gente, se a gente for falar alguma coisa, às vezes o pai e a mãe vão falar que não tem nada a ver. E tem muita gente crente desse jeito, infelizmente, porque não sabe ouvir. Outra coisa, não permita que o Estado, o governo, eduque seus filhos e netos, gente. Isso é problema seu. Olha que Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7 vai dizer assim, Moisés fala assim, estas palavras as ensinarás a teus filhos. Vou repetir. Estas palavras as ensinarás a teus filhos. A responsabilidade começa dentro de casa, não lá fora, mas dentro de casa. Eu quero mostrar para vocês uma situação, né? Eu preciso contar isso para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Lá na minha cidade, quando eu morava em Itaperuna, nós tínhamos um vizinho que eu e minha irmã colocamos um apelido de coruja, porque coruja, né, o próprio animal, né, vai virando a cabeça assim, ó, vai virando a cabeça e quebra o pescoço, assim podendo dizer, né? Ele pega, essa parte vai lá para trás, vocês sabem, né? Então, dito isso, a gente apelidou, né, carinhosamente o fulano como a pessoa, né, que vai quebrando o pescoço, né, como coruja. Por quê? Porque a gente chegava de algum casamento, de alguma festa, de alguma coisa, né, de seja lá de onde for, né, ou de uma visita que a gente fez, o vizinho fazendo assim, ó, e olhando, a gente tinha um morro, subindo um morro da minha casa, ou descia, ele ficava, às vezes a gente chegava 1h, meia-noite, ele acordava, pegava aquele cigarrão dele, né, para fingir que estava fumando, na verdade fumava, né, mas para poder mostrar assim que não era, para poder observar, né, mas ele abria a janela e vinha ver, né, às vezes poderia ser 2h da manhã, e ele vinha e mostrava lá o rosto dele e ficava vigiando o que estava acontecendo aqui fora. Agora você imagina um filho desse rapaz vendo isso. Se a pessoa, né, não amadurecer o filho, né, e não deixar Deus, né, entrar no coração, acaba
repetindo os mesmos erros do pai. A gente tinha um vizinho do lado também, né? O do lado a gente colocou, né, o apelido carinhosamente, né, como não é detetive não, né, como é que é, meu amor? O nome do vizinho do lado, né? Que eu não posso falar o nome, mas tinha um nome do lado, né? Que ele vigiava a gente 24 horas por dia, né? E aí, né? E ele inventava coisas, né? A respeito da gente, fazia fofoca, né? Ele teve um problema que perdeu a perna e aí, né? Ele ficava vigiando ainda mais ali fora, né? Eu vou lembrar o nome dele. Não, não. A minha esposa está falando aqui, né? E aí tinha a dona da rua e a detetive para poder encerrar. A dona da rua chegava dentro da nossa casa e abria a porta, né? E às vezes não batia, né, para poder entrar dentro de casa, né? E já ia entrando. E a filha, toda vez que chegava alguém, fazia exatamente assim, ó. Chegava da janela, parou de estudar e ficava assim, ó, olhando. Aí daqui a pouco chegava qualquer pessoa. Era manhã, tarde, noite, madrugada. Fazia essa posição assim, ó. Por quê? Porque a família está doente, gente. Gente que não tem valores, gente que está mais preocupada com a vida do outro do que a própria vida, e que nós não sejamos assim. Eu só estou dando esse exemplo para vocês verem, né, como a situação é triste, né? E isso acontece em muitos lugares, infelizmente. E dito isso, eu quero ilustrar para vocês, né, quando o mal entra num país, numa cidade, como entrou, eu vou falar para vocês aqui agora da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Eu quero ilustrar isso para vocês, porque tem um ditado e o inimigo faz exatamente isso, né? Água mole e pedra dura, quanto bate, até que fura. Água mole e pedra dura, quanto bate, até que fura, e a coisa vai e a coisa flui, né? Lá em 1945, existia apenas uma Coreia. O evangelho já estava lá. A cidade de Pyongyang, eu acho que se fala assim, isso não se fala, eu vou continuar. Hoje, capital da Coreia do Norte, era conhecida como a Jerusalém do Oriente. E teve grandes avivamentos lá, grandes igrejas, né, de templos fixos, cheias, e era uma bênção, né? O evangelho lá foi, né, um progresso muito grande, teve uma grande mudança, certo? Lá. Mas olha só, o que eu quero dizer para você, até 1945 era só um país ocupado pelo Japão. Em duas partes diferentes foram mudadas depois, Coreia do Sul, Coreia do Norte, certo? Então, a influência teve da União Soviética, certo? Regime comunista, onde ficou o Norte. E a influência dos Estados Unidos, onde formou um governo não comunista. E em 1950, estourou a Guerra da Coreia. Então, desde então, gente, no regime comunista fechado, né, na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, onde teve mais, né, teve democracia e se desenvolveu, né, mais em todas as áreas, e isso aconteceu ali após a Segunda Guerra Mundial, certo? Ali na península foi dividida. O norte ficou sobre a influência comunista e o sul ficou, né, sobre a influência ocidental. E eu quero dizer para vocês que até hoje igrejas são fechadas, pessoas são mortas e perseguidas, a fé foi reprimida, pessoas lá, leis de abuso sexual, e ninguém fala nada, nem Estados Unidos hoje em dia, e nem a ONU, o pessoal fica endeusando Estados Unidos e ONU, e ninguém resolve o problema, certo? Para poder parar com essa palhaçada, certo? E aí, o que acontece, né? A questão ali foi política, sim, né? Não teve nada a ver com a religião, não teve nada a ver
assim, inicialmente, né? Na verdade, tem a ver apenas com a política que entrou ali e fez essa desgraça, né? E a gente vê ali pessoas que estavam no norte e tiveram que partir para o sul com medo, sabe, de serem mortos por esse regime, né, político que veio para poder destruir famílias. Por quê? Porque ali, sabe o que aconteceu? Né? A fé teve impacto, sim, no rumo, né, ali da vida das pessoas, né, cultural e do povo, mas quando a pessoa se permite, sabe, se apagar, certo? O lado da luz, a parte de Deus, né? A pessoa deixa o mal avançar, sabe? Aí as trevas dominam. As trevas dominam lá, não tem jeito. E quando a luz foi preservada no outro, houve crescimento espiritual e social. E tudo começou dentro de casas. As nossas igrejas começam dentro da nossa casa. E eu quero fazer uma citação aqui, porque vale a pena eu falar isso aqui para vocês. Ó, quando um sistema político se torna absoluto, rejeita a liberdade e tenta substituir Deus pelo Estado, ele oprime o povo e fecha as portas para a fé. Tá certo que lá no período, e a gente vê pessoas sendo mortas por causa, né, do cristianismo avançar ali no livro de Atos, né? Paulo, né, foi decapitado, João Batista, Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo. Sim, o mal avançou, né? Mas a honra e a glória foi de Deus. Por quê? Porque o nome do Senhor foi exaltado mesmo com a morte desses homens. E que a gente seja assim, sabe? Mesmo que o mal possa avançar e nos tocar, né? A única coisa que o Satanás pode fazer é matar fisicamente, mas ele não pode te tirar, né, da presença de Deus, a não ser que você se permita ser influenciado por ele. Mas tirando isso, de jeito nenhum. Então é uma arma que o inimigo usa para poder matar. E você acha que isso não vai acontecer no Brasil daqui a uns tempos? Isso você pode ter certeza que isso vai acontecer, infelizmente. Então, eu quero dizer para vocês, enquanto ainda a gente pode lutar para ter democracia, vamos trabalhar para que, né, que o Estado, né, em nosso país, sabe o quê? Não sejam os deuses da nossa nação, e que oremos por esses que fazem o mal, sim, para que Deus faça justiça no tempo dele, para poder colocar cada um nos seus devidos lugares e que venham tempos de prosperidade para o nosso país, para o nosso Brasil, porque se Deus permitiu Safira e Ananias morrerem porque falaram, né, e pregaram mentira a respeito de um dinheiro que eles deviam dar e não deram, né, para poder contribuir, para ajudar para as pessoas, quanto mais quando Deus fizer justiça com essa gente que está fazendo mal para o nosso país, né? Se eles não se converterem, todos irão para o inferno. Isso vocês, né, podem ter certeza, certo? Dito isso para vocês, terceiro lugar que eu quero falar, valorize os pequenos detalhes. Vou tomar mais um golinho de água. Repetindo, valorize os pequenos detalhes. A mulher perdeu uma moeda, apenas uma moeda, mas ela não se conformou. E a gente não pode se conformar com aquilo que está nos matando. Às vezes, se você quer emagrecer, você tem que fazer um sacrifício. Ah, você tem um filho que precisa operar o olho, pé, a mão, e às vezes você tem que ir lá, né, fora do país, ou lá no sul do Brasil, não sei. E você, sabe o que precisa fazer? Não se conformar. Peça ajuda mesmo, financeira, não tenha vergonha, né? Pedir ajuda para poder cuidar de alguém que precisa. E as pessoas precisam ter sensibilidade, sabe? Então a gente não pode se conformar com aquilo que está nos destruindo, sabe? Pequenos descuidos destroem grandes relacionamentos. Vocês sabem disso. O poder, gente, agora falando de uma outra forma, o poder de um bom dia,
de cumprimentar, de abraçar, de dizer eu te amo. Parece pequeno, mas sustenta o vínculo e você deixa o outro feliz, sabe? Datas e gestos importam. Sabe por quê? Porque se você chega lá tantos anos de casado, né, e não sabe a data, e nós homens acabamos esquecendo. Um dia minha esposa perguntou: tá chegando a data do nosso casamento, você sabe qual data que foi? Eu falei: ó, dia tal foi esse, depois vocês podem perguntar para ela, e dia tal foi assim, porque a gente fez civil num dia e religioso no outro. Você está me entendendo? E ela está aqui do lado, ela sabe que é verdade o que eu estou falando. A gente não pode esquecer. Mulher não esquece, não, gente. Mulher tem uma memória de elefante. Você pode ter feito algo 20, 30 anos atrás, ela só tem que aprender a perdoar a gente também, porque ninguém é perfeito, né? A gente tem que aprender esse tipo de coisa, né? Mas, se acontecer, peça perdão. E o outro, perdoe para viver um relacionamento. Deus não quer que você se separe, certo? Pelo amor de Deus, né? Que esse seja o último caso, né? O último caso mesmo, né? Eu não estou aqui influenciando ninguém para poder divorciar, tá, gente? Mas existem casos, e a Bíblia abre exceção para casos que são exceções, tá bom? E quem falou foi Jesus, não fui eu, não. Então, dito isso, esquecer aniversário, não elogiar, nunca agradecer a pessoa, sabe? Ah, gente, você está arrumando problema para você. Lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 13, verso 4 e 5, eu só vou fazer parafraseando aqui o texto para não precisar ler ele todo, para a gente ganhar tempo. O amor é paciente, gente. O amor é bondoso. O amor tudo crê. O amor deixa o outro cheio, sabe de quê? Cheio de amor. Você planta amor e colhe amor. Se você planta ódio, vai colher ódio. Hoje em dia, plantando amor já está difícil, colher o bem. Você imagina só. Vocês estão me entendendo? Então, datas e gestos importam. Não podemos esquecer aniversário, sabe? Não deixar de agradecer. E pesquisas, gente, mostram, né, que atitudes de amor alimentam a vida da gente. Pesquisas mostram que casais que conversam 15 minutos por dia reduzem drasticamente conflitos. Drasticamente. Às vezes, a gente entra no piloto automático, se assim podemos dizer, e a gente está falando com outro uma necessidade, né? E a pessoa, tá, eu estou ouvindo. Aí passa uma hora, você ouviu o que eu falei? Tá, eu estou ouvindo, mas e aquilo? E aquilo? E aquilo? Não está ouvindo nada. Conversa fiada. Mentira. Aí começam os conflitos. A gente tem que perdoar? Temos, claro. Mas a gente tem que aprender a ouvir, gente. Por isso que Deus deu essas duas orelhinhas aqui pra gente, ó. Esses dois buraquinhos do ouvido, sabe? Para a gente poder ouvir, gente. Ouvir. Deus quer que a gente ouça e coloque em prática. É para isso, para a necessidade, para o bem da pessoa, não para o mal, sabe? Então, pequenas atitudes, grandes resultados. Repetindo, pequenas atitudes, grandes resultados. A mulher deu apenas uma procura ali, valor para aquela moeda que sumiu. Quanto mais um tipo de coisa como esse, certo? Quarto, que eu quero dizer aqui para você, humilhe-se para fazer mudanças. Repetindo, humilhe-se para fazer mudanças. A mulher, gente, ali, ela foi achar a dracma, ela varreu, sabe? Ela teve que pegar uma vassoura, talvez, porque naquele tempo de Jesus, né, não tinha piso igual a gente tinha, era coisa de chão batido mesmo, sabe? Então, é bem capaz de ela ter pego uma vassoura, levantado poeira, sabe? E varrer até encontrar, sabe? E varrer até encontrar. Ela teve que remover tapete e trocar móveis de lugar. E isso traz cansaço. E a gente, às vezes, não quer fazer isso, sabe? Então, isso incomoda, às vezes, a gente, pois mexe com que já se assentou, sabe? E a gente precisa tirar, às vezes, os móveis do lugar. E tem muita gente, sabe, querendo, sabe fazer o quê?
encontrar uma vara de condão e fazer como os muitos mágicos fazem, e fazer assim, Shazam, pilim-pim-pim, sim-salabim, e que as coisas se resolvam num passo de mágica, e querem que Deus seja assim também, como se fosse um mágico. Gente, nós estamos falando de vida real, mágica, um truque, uma brincadeira, para poder ali, né, fazer um ilusionismo, para enganar a gente, para a gente poder rir, para poder acreditar naquilo que está acontecendo, mas vida real, gente. Deus não vai descer aqui na Terra para poder mover os móveis para você e resolver problemas que você pode fazer. Deus vai te dar, sabe o quê? O pão diário de cada dia, sabe o quê? Você sabe o quê? A ajuda do céu, coisas impossíveis Deus vai fará por você, mas aquilo que é possível, Deus não desce aqui para você. Quando Lázaro foi ressuscitado, vocês sabem, né, que Jesus falou para o pessoal, né? Retirem lá a pedra. Jesus poderia ter falado, eu, pelo poder da minha palavra, eu retiro essa pedra e que saia Lázaro. Não, mas não foi assim. Não foi assim. A Bíblia está cheia de ensinamentos, sabe? Dessa maneira. E ali eles tiveram que empurrar a pedra. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Precisamos fazer a nossa parte. Mágica é só para esse tipo de brincadeira mesmo, sabe? Que palhaços usam, né? Como eu também uso para o meu personagem Efigênio Gênio, sabe? Minha esposa, né? Também personagem dela. Mas para o dia a dia isso não funciona. Não funciona. Talvez esteja faltando, sabe, em sua casa, você sabe o quê? Varrer a boca para produzir palavras que vão melhorar a vida do outro. Porque o orgulho, gente, o orgulho, ele acaba com a vida de muitos lares, sabe? Ter conversas difíceis com aquele filho que você sabe que está com 25, 30, 40, 45 anos e está ali na sua casa e ele não sabe o valor do dinheiro, como aquela mulher deu valor apenas para uma moeda. E o seu filho, né, querendo ou não, e você às vezes trata como um bebezinho, né, já está aí te perturbando, te atrapalhando, né, mas já se tornou um vagabundo e você precisa falar, meu filho, você tem que saber trabalhar. Fala para ele saber dar valor para o dinheiro, saber que as coisas custam e que o trabalho dignifica o homem e a mulher. E Deus está te chamando para poder fazer isso, gente. Porque lá no mundo, se ele não andar conforme a regra, as pessoas vão fazer a maldade. Então, a pessoa tem que dar valor para os mínimos detalhes, para poder casar, para poder viver, né, e ter sua família, e largar esse tipo de coisa, e viver uma vida digna, gente. E, às vezes, os pais pecam e erram porque não querem falar a verdade, porque dói. Que doa, gente, mas fale a verdade. Mas a verdade, sabe o quê? Ela cicatriza, sabe? É como se fosse um bisturi, né, com o médico, igual fez no meu pé, sabe? Ele corta, ele mexe lá no tendão, ele vai cortando tudo, e ele vai fazendo lá o serviço dele, que tem que fazer, e assim ele faz o serviço, costura, e com o tempo vai cicatrizando, mas cura, gente. Cura, transforma, muda. Agora, você imagina só a palavra de Deus, o que não faz, gente, na vida da pessoa. Se um médico limitado tem condição de melhorar a vida da pessoa com a cirurgia, imagina uma palavra bíblica que a pessoa toma a promessa de Deus e começa a reorganizar a vida, e a vida da pessoa transforma, gente, e transforma mesmo para melhor, e a pessoa, né, que era e se sentia um nada, ela começa a se sentir valorizada por Deus, porque ela entende que ela é filha de Deus, e que o sol nasceu para ela também, e ela precisa fazer algo por ela. Então, ela começa a dar prioridades. Ela começa a trabalhar. Não é para trabalhar para o trabalho se tornar um Deus na sua vida, não. Para vocês viver de trabalho. Tem muita gente que vive assim, certo? Não é isso. Né? Mas dá presença, mesmo que os filhos estão distantes, às vezes já são adultos. Mas esteja conversando no WhatsApp, fala alguma coisa, procura também, menos distração, mais comunhão, nós estamos precisando disso. Então,
quando a família, né, ela se levanta, né, a gente precisa se levantar. E eu quero dizer isso para você: o inferno perde espaço quando a família se levanta para tomar decisões importantes, para procurar esses valores, essas dracmas perdidas, essas pérolas, né? Esses valores perdidos dentro da nossa casa, a gente não pode perder. Hoje o Espírito Santo está perguntando: qual dracma se perdeu na sua casa, na sua família, sabe? Foi o respeito, o amor, a presença, vida espiritual? Hoje é dia de acender a luz, varrer a casa, buscar com diligência, como aquela mulher fez, sabe? Se você abrir o coração, Deus entra. E quando Deus entra, a causa muda, a casa muda, o ambiente muda e tudo fica melhor, a história muda. E haverá festa no céu, haverá festa dentro da sua casa, sabe? É isso que a palavra de Deus nos promete. E dito isso, vou tomar aqui mais um gole de água. Quinto e último, né, tópico: acenda a candeia. A candeia, né, era usada para poder iluminar, né? Antigamente, na minha casa, quando faltava luz, só estou usando como ilustração, porque é uma coisa diferente da outra, mas para vocês entenderem, a minha avó, né, pegava uma vela, né, e colocava lá, acendia no fósforo, né, ou no isqueiro, para poder iluminar, porque faltou luz lá no bairro, né, e a gente precisava procurar alguma coisa, né, que não estava achando. Pense aqui agora nessa mulher, né, também procurando, né, com iluminação dessa maneira, como se fosse uma vela, mas não é uma vela, só estou dando essa explicação, mas ela tinha que segurar na mão e ir procurando. Gente, não foi fácil não, mas achou. Então, essa é a decisão mais importante. E foi a primeira coisa que ela fez. Acendeu a lamparina. No escuro ficaria muito difícil para ela poder procurar, e tem gente querendo procurar coisas no escuro, sabe? Sabe o que vai achar? Um tombo, vai cair de cara no chão. A gente acende a luz é para poder enxergar. O que eu estou querendo dizer, né, com isso? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Vou explicar ainda melhor, né? Talvez você não tenha achado nada de valor na sua família, na sua casa, porque falta acender a luz, sabe o que é? Se conectar com Jesus. Buscar Jesus Cristo. Jesus disse assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. O envolvimento com Jesus é sério, gente. Muda a nossa história se nós permitirmos, né, que ele tome conta da nossa vida, sabe? Da nossa casa. Isso é básico. Quando nós encontramos Jesus, ele vai nos ajudando a ter, né, as dracmas perdidas, os valores, ele começa a dar de volta e encaixar as coisas no lugar, sabe? O que falta? Falta acender a luz. Então, a luz ali é representando o evangelho, sabe? Também a lamparina, a pessoa procurando. E você precisa, né, como aquela mulher acendeu a luz, e Jesus é a luz, certo? Ele, né, que entra, né, e transforma e mostra, né, a casa que estava escura, que estava cheia de pecado, certo? E ele abre os nossos olhos e a gente começa a tomar as decisões, a procurar as dracmas, as moedas, os valores perdidos, sabe? Ele vai dando o apoio e você vai fazendo, sabe? Então, ter Jesus, gente, é se entregar totalmente a ele, deixando ele dirigir a sua vida pela Bíblia, sabe? Procurando sempre estar em comunhão com ele, pela oração, é se dispor, é servi-lo. E você serve o outro dentro de casa, como essa mulher fez, procurando a dracma. Não acende a candeia sem luz. Não se encontra nada. Então você tem que acender.
Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir até Cristo. Você tem que, se está alguma coisa que está com dificuldade de você ver, você tem que acender a luz, sabe? E Jesus disse assim, né? Em João 8:12, né? Eu quero repetir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, gente. Então, quando a gente busca Jesus, as coisas que, inclusive, a gente não estava enxergando, a gente passa a ver e a procurar e a colocar no lugar cada coisa no seu devido lugar, como aquela mulher fez. Ela realmente tirou os móveis do lugar, mas depois colocou as coisas no devido lugar. E assim, Deus quer fazer na sua vida, sabe? Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra. A tua palavra ilumina, a tua palavra me guia, a tua palavra tem as verdades que eu preciso ter, sabe? A casa pode ter estrutura, mas se não tiver luz espiritual, ela fica em trevas. E o mal pode avançar e te atrapalhar, até de maneiras emocionais também. Então, a mulher, ela não saiu procurando fora, ela acendeu a luz dentro de casa. Talvez você esteja querendo mudar o mundo, mas Deus quer começar a mudar a sua casa, a sua família, a começar por você. Se essa dracma da fé voltar, a alegria volta, o respeito volta, a paz volta e haverá festa no céu. Você pode declarar, sabe? Quando a luz se apaga dentro de casa, né? Isso acontece. Eu tô falando aqui para você, né? Toma conta da geração, por quê? Porque a gente não está colocando em prática a palavra de Deus para a gente poder corrigir, e os filhos acabam sendo influenciados. E lá, na semana passada, eu disse da maldição hereditária, né, que não existe, tá? Mas são exemplos que a gente passa para eles, e aí eles acham normal, né, viverem de uma vida errada, sabe? Então não existe maldição hereditária, existe, né, exemplos que são errados, que as pessoas transformam em padrões das suas vidas, sabe? Então a gente tem que parar com isso. Mas quando a candeia permanece acesa, ela ilumina até a nação, ela transforma, né? Como eu disse, a luz ali também pode representar o evangelho. A gente tem que deixar o evangelho mudar a nossa vida de dentro para fora. Veja só, por exemplo, o nosso, né? Nosso não, né? Eu ia falar nosso, mas não tem nada de nosso, né? Não tem nada com isso, né? Porque é um culto, né? O carnaval no nosso país é um culto a Satanás. Mas dito isso, veja o carnaval no nosso país. É uma vergonha, gente. Colocaram as famílias brasileiras, né? Como se estivesse dentro de uma conserva, né? Debochando. E todos estavam lá, eu não quero citar nome de ninguém, né? E o pessoal fazendo deboche, né? Inclusive os políticos, né? Debochando. Mas eu quero dizer que dentre tudo isso, eu quero olhar dessa notícia ruim, né? E do diabo você pode esperar qualquer coisa, e gente usada pelo diabo, né? Mas dentro disso, né, mostraram lá um homem, a mulher e a prole, os seus filhos. Querendo ou não, eles falaram o que a Bíblia mostra. Homem, e vocês entendem o que eu quero dizer. Homem, mulher e sua prole, seus filhos. E para poder vir nesse mundo, depende de um homem e de uma mulher, certo? Depende do casal, né? E isso está registrado na Bíblia. Muitos se sentiram de uma forma pejorativa, né? De uma maneira que veio para poder ter aquele impacto ruim, beleza? Né? A gente pode fazer a nossa
parte de falar contra e tudo mais, e tá certo, né? Porque a gente não pode aceitar um negócio desse. Mas, todavia, entretanto, né, eu olhei, né, uma coisa que a maioria, né, às vezes não observou, e eu não gosto de carnaval, não estou falando para você seguir, mas saiu notícia no jornal, e a gente acaba vendo, né, e ali estava o homem, a mulher e sua prole, que são seus filhos, e querendo ou não, né, é o que a Bíblia ensina. E eles poderiam ter debochado de diversas outras formas, mas ali eu quero dizer que é uma notícia boa para quem se sentiu injustiçado, né? E não estou falando que sou a favor do carnaval, mas para poder dizer para você que poderia ter sido pior, certo? Pior, mas deixa isso para lá, né? Mas estou querendo dizer isso para você, que a gente precisa resgatar os valores, sabe? Pastor Hernandes Dias Lopes, eu já estou encerrando, o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: uma coisa é você ter o Espírito presente, o Espírito Santo presente, e outra coisa é tê-lo como presidente da sua vida. Ou seja, ter o Espírito Santo presente é você aceitou Jesus e deixa a vida me levar, né? Você vive carnalmente, acho que é essa palavra, né? De uma maneira carnal, você se deixa influenciar por tudo aquilo que você quer e deseja, então você é um crente carnal, certo? Mas quando você é guiado pelo Espírito, né, você deixa o Espírito Santo governar você, né, você não vai pular carnaval, você não vai fazer o mal para o outro, você vai querer o bem, você vai ajudar o próximo, você não vai fazer o mal para ninguém. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: abra o coração e deixe Cristo entrar, e você terá luz para achar a sua dracma perdida. Vou repetir: abra o coração e deixe Cristo entrar, e você terá para achar a sua dracma perdida. Eu quero fazer 2 orações rápidas para você, né? Você que quer entregar a sua vida a Jesus, e depois uma oração para todos nós. E eu quero que você fale palavra por palavra assim comigo, você que entendeu essa mensagem hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, entrego a minha vida ao controle do teu Filho Jesus e das tuas mãos, meu Deus. Me dê a salvação em Cristo Jesus. Hoje eu reconheço que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e me perdoou ali na cruz do Calvário com seu sangue derramado para purificar os meus pecados, meu Senhor. Escreve também, Senhor, o meu livro no nome da vida. Em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida e que a cada dia eu possa te buscar. E me perdoa pelo tempo que não entendi a tua palavra e fiquei afastado, mas hoje me entrego ao controle do Senhor. Me salva e me liberta, Senhor, de todo o mal. E quando eu morrer, me deixa entrar na presença do meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E quero orar por você agora, né? E pela sua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa todos que assistiram, participaram desse culto, meu Deus, e que essa palavra, que essa palavra possa trazer mudança na vida de cada um, que eles tomem posse dessa palavra e deixem o Espírito do Senhor, na tua palavra, transformá-los de dentro para fora, e que nós sejamos felizes uns com os outros, mesmo sabendo que os dias são maus. Eu que não quero ser uma pessoa do mal. A gente tem que pensar assim, o mal vai avançar, mas eu não quero ser uma pessoa do mal. Eu não quero me influenciar pelo mal, no nome de Jesus. Eu quero me parecer a cada dia mais com Jesus. Ser luz, como essa mulher da dracma perdida foi. Ser luz, ser bênção para minha família. Transforma minha vida e me liberta, Jesus, daquilo que possa estar me
fazendo o mal, isso não sabe o que é. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por esses, né? Pensando dessa maneira, né? Falando por eles dessa maneira. Transforma, liberta e cura, em nome de Jesus. Amém. E quero chamar a minha esposa para encerrar o culto dessa noite. Vem cá, ela vai estar orando para a gente poder concluir, né? Uma mensagem, não sei quanto tempo deu, né? Mas uma mensagem que eu precisava passar para vocês, né? Que Deus colocou no meu coração. E domingo que vem nós vamos ter outra palavra. E o recado que eu acabei esquecendo no culto da semana que vem, nós vamos fazer às 19 horas, tá bom, pessoal? Facilita a minha vida aqui, porque a abençoada aqui, né, ela que coloca o computador na mesa, liga a luz, é som, ela aqui é making off, é sonoplasta, né, é tudo, né, e enfim, não tem como não chamá-la para encerrar esse culto. Então vamos transferir para as 19 horas, acabei esquecendo de dar o recado, é isso que eu queria dar, né, para você que ficou até agora, às 19 horas, a partir do domingo que vem, em nome de Jesus. Senhora, por nós, né? Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que cada vez mais a Tua palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, fazer toda a mudança que precisa ser feita, Senhor, toda a transformação, Senhor, e libertação que precisa ser feita dentro do nosso ser, Senhor. Nos ensina cada dia mais a caminhar com o Senhor. Nos ensina a perdoar, a sermos mais humildes e reconhecer, Senhor, a sua soberania sobre nossas vidas, Senhor. Amém. Entrego todos que assistiram esse culto nas suas mãos, Senhor. Que cada um possa ser abençoado, guardado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, semana que vem estaremos juntos de novo. Queria até fazer mais, mas eu estou operado, né? Mas Deus está me abençoando para fazer esse culto aos domingos, tá bom? Não deixe de participar, né? Às vezes você tem algum impedimento, né? E quer assistir o culto aqui, né? Dentro da sua casa. Não é pecado, não. Tem gente que fala que é, mas nós somos chamados para fora, né? Para fora desse ambiente hostil, né? Que às vezes muitos transformaram a igreja numa empresa, certo? Você transformou num ambiente de cobrança, né? De menos de amor. Não todos, claro, mas muitos, né? Mas se você quiser ouvir a palavra, né? A palavra vai chegar aí, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. No futuro temos mais novidades, mas no momento certo a gente vai falando tudo para vocês. Um beijo no coração de vocês, estou muito feliz, tá bom, de estar aqui com vocês aos domingos. E vamos que vamos. Eu vou cortar daqui a pouco aqui o louvor, né? Cortar. E vamos que vamos. Deus abençoe a todos. E eu vou estar agora aqui encerrando a transmissão. Deus abençoe.